Dentro de instantes, Tempo e Dinheiro. Apoio LS Tractor, tratores projetados para o hortifruti. Copabel, a força que movimenta o agronegócio. Lotus Biosoluções, excelência em produtividade. Seja assinante do Clube do Tempo e Dinheiro. Entre no Clube do T&D. No ar, Tempo e Dinheiro. Olá, muito boa tarde, sejam bem-vindos a mais essa edição do Tempo e Dinheiro, desse 30 de junho de 2025. Juntos até as 14 horas, horário de Brasília, com conteúdo mais apurado e direto para você, produtor de todo o Brasil, que nos acompanha diariamente aqui. Falamos sobre economia, falamos sobre a política, principalmente do dinheiro, porque aqui é tempo e dinheiro. E a todos que estão conosco, mais uma vez, nosso muito obrigado. E começamos principalmente pelos destaques desta edição, desta segunda-feira, dia 30 de junho. Lembrando que, quando se fala de dinheiro, fala-se sobre inflação, custo de vida e exatamente essa questão da alta dos preços dos alimentos faz com que muita gente mude de hábitos, com, por exemplo, essa manchete destacando exatamente essa mudança de hábitos entre os consumidores Brasil afora. Mais ovo, menos iogurte, adeus ao azeite, o novo cardápio do brasileiro com os preços altos diante dessa inflação galopante, né? Os preços que disparam em boa parte do país, e é lógico, tudo isso tem uma consequência, e é a consequência da política desastrosa na parte da economia aqui no Brasil. No tempo, lógico, nós vamos falar na sequência, mas ontem em São Paulo teve uma tarde muito bonita, muito calor, 28 graus aqui na capital paulista, e um protesto foi realizado na Avenida Paulista, símbolo aqui da cidade de São Paulo, reunindo milhares de pessoas com um único propósito, né? Mostrar na pauta esse ato sobre a justiça já. 4 governadores estiveram presentes, além de Tarcísio de Freitas, de São Paulo, Jorginho Melo, de Santa Catarina, Romeu Zema, de Minas Gerais, e também o Cláudio Castro, do Rio de Janeiro, além de senadores, deputados, muita gente. Lembrando que também o presidente, ex-presidente Bolsonaro, que é réu por suposto ou por suposta tentativa de golpe, também esteve presente nesse ato coordenado pelo pastor Silas Malafaia. Muita gente aglomerada lá, inclusive. Olha só algumas imagens que foram feitas, eu estive lá, fiz alguns registros também, e mostrando exatamente essa movimentação, muita gente ali em frente ao vão livre do MASP, até mesmo em algumas árvores. Olha só a temperatura de 28 graus aqui em São Paulo, e é lógico, tudo isso pedindo justiça, anistia já, e lógico, fazendo críticas também àquilo que vem acontecendo, principalmente em relação à justiça no Brasil. Muita gente reunida, daqui a pouquinho a gente vai trazer mais detalhes em relação a esse protesto na Avenida Paulista ontem aqui em São Paulo. Como é tempo e dinheiro, vamos falar sobre o tempo também, né? Nós temos aí a revista Oeste já fazendo a projeção para esse mês de julho, que vai ter o clima mais quente, enquanto que a temperatura não subir, né? O clima agora em julho vai ser mais quente, chuvas irregulares no Brasil, e isso aproveitando, destacando inclusive a informação do INMET, Instituto Nacional de Meteorologia, falando sobre a previsão para esse mês de julho estendida para os próximos dias. Temperaturas devem ficar acima da média em várias ou em quase todas as regiões. Isso, lógico, leva a riscos para as lavouras aqui no Brasil. E no sul do Brasil, muito mais frio nesta terça-feira. Hoje também fez muito frio, choveu muito. E olha só, esse mapa mostrando exatamente essas temperaturas, enchendo a tela, inclusive em Santa Maria, próximo de zero, Passo Fundo, temperaturas negativas, Uruguaiana, 1 grau de temperatura, Bagé também, temperaturas negativas, e Porto Alegre, que na casa aí dos 3 graus, além de Pelotas também com 2 graus. E olha só, vem uma temperatura mais agressiva, por dizer assim, uma queda acentuada nas temperaturas, e esse mapa
posicionamento do ar polar mostra o que vem amanhã, nessa terça-feira, essa faixa extensa, os tons roxos aí, puxando para o rosa, mostra a temperatura amanhã, né, no sul do país, pegando aí também o Rio Grande do Sul, parte ou praticamente o estado de Santa Catarina, parte do Paraná, Mato Grosso do Sul, também, lógico, ali o Uruguai, Paraguai, Mato Grosso do Sul, com essas temperaturas mais baixas, né? Nesta terça-feira, inclusive, o estado do Paraná ali, boa parte também, mostrando que as temperaturas amanhã, esse posicionamento do ar polar vai levar temperaturas mais baixas para esse 1º de julho. Bom, falamos sobre o clima, agora aqui em São Paulo, o destaque fica para a Folha de São Paulo, falando sobre uma nova onda de frio que atinge o país. A temperatura deve cair até 9 graus no meio da semana, subiu um pouco ontem, subiu bastante, hoje já diminuiu, 16 graus pela manhã, e a temperatura deve cair mais ainda, um frio intenso no meio dessa semana, principalmente na próxima quarta-feira. Mas aqui mostrando sempre aquela calorosa imagem, né? Tem o frio, as consequências, mas aí está a imagem direto preparado pelo Rafael Fontana, de Joia, no Rio Grande do Sul, que já está se preparando para esse frio. Aliás, já enfrentou várias ondas de frio, e essa imagem mostrando exatamente o que o Rafael Fontana, de Joia, ou como está se preparando para essa onda de frio que vem atingindo o Rio Grande do Sul, chuva e essa nova fase desta semana. Com essa imagem, nós damos início a esta edição do Tempo e Dinheiro desse 30 de junho de 2025, mais uma vez lembrando nosso símbolo maior, nosso orgulho está aí, nossa bandeira do Brasil, e em nome dela a gente saúda todos os produtores que estão nos acompanhando, Brasil afora, nesta edição de segunda-feira do Tempo e Dinheiro, que já está no ar. Bom, sejam bem-vindos a essa edição do Tempo e Dinheiro desse 30 de junho, segunda-feira. Começamos pelos destaques. Começamos pelo Brandalize, Vlamir Brandalize. Boa tarde. Olá, amigos do Tempo e Dinheiro. Olha o tempo aí em cima. Chove no Paraná, chove em Curitiba. Produtores reclamando aí para dificuldade da colheita do milho safrinha. Mas hoje é segunda-feira, 30 de junho. Hoje, daqui a pouquinho, tem relatório do USDA. Quanto se plantou de soja, quanto se plantou de milho. Mercado acreditando que a soja caiu mais e o milho avançou mais. Já já no Tempo e Dinheiro esperam vocês com chuva e tudo. O destaque vai ser o frio forte nessa semana, principalmente Santa Catarina e Rio Grande. Mas ele pega outras áreas do Brasil também. Detalhes na previsão. Bom, aproveitando, vamos à Bolsa de Chicago, Bolsa de Nova York. Chicago agora há pouquinho está operando tudo no lado positivo. Vou confirmar essa informação na tela, mostrando o que acontece com as negociações em Chicago. Está aí, confirmando a soja no pré-relatório do USDA, daqui a pouquinho vai ser divulgado, o Vlamir Brandalize vai comentar, $10, 43 cents por bushel, sobe 0,97%. Milho negociado com alta de 0,15% a $4,11,62. Trigo a $5, 43,62, 0,67 de alta. Descolado do café de Nova York, em Londres, o café tem alta nesse momento de 1,20% a $3.636 por tonelada para o Robusta, não aparece na tela, mas o café contrato C em Nova York, o Arábica segue com queda de 0,47% a $302,33, $3 mais 1,98 agora. Açúcar com queda de 2,27% a 16,33%. Algodão, 68,80, queda de 0,75%. Petróleo negociado em queda de 1,24% a $64,71 barril.
$3.300 mais 50 vale a onça Troy, 32 gramas de ouro. Em Nova York, alta de 0,38%. No mercado cambial, o mercado segue atento também a um possível corte de juros nos Estados Unidos. Isso tem pressionado a moeda ao redor do mundo, não só diante do real. Nesse momento, recua 0,58% a R$ 5,45 mais 30. Quanto ao índice Bovespa, ações negociadas na B3, 137.938 pontos, alta de 0,78%. Quanto ao mercado, aí sim, confirmando a soja, olha só a trajetória de alta, né? Gráfico mostrando essa alta registrada para a soja hoje, $10, 43,63, alta de 1,03%. Café, confirmando Nova York mais uma vez, em queda de 0,56%, tempo real de $3 mais 2,10 por libra peso. Quanto ao mercado do boi gordo, esse segue pressionado no último dia útil do mês de junho. Julho já passa a ser a posição mais negociada, abril em queda de 0,08% a 319,15 por arroba. Agosto, 326,85, 0,15 de alta. Setembro, 329,35, 0,12% de alta. Arroba para outubro, 335,80, 0,06% de alta. Apuração feita pela Scott Consultoria hoje. Uma praça subiu, 7 recuaram entre as 32 pesquisadas diariamente pela Scott. Inclusive, a referência para São Paulo, Barretos, Araçatuba, boi comum a prazo, 305,50. Noroeste do Paraná, 310,50. Referência acima de São Paulo. Santa Catarina, R$315 por arroba, região sudeste Rondônia, R$273. Daqui a pouquinho tem o Thiago Bernardino, direto CPEA, lá em Piracicaba, trazendo informações sobre o mercado do boi gordo, também direto de Bebedouro, as informações com o Iberville Neto, nessa edição do Tempo e Dinheiro. E é lógico, sempre na abertura das nossas edições, nós fazemos aquele tradicional convite para você que nos acompanha e não faz parte ainda do clube de assinantes do Tempo e Dinheiro. Faça aquela chamada degustação durante 7 dias, de graça. Conheça, para aqueles que não conhecem ainda, o clube de assinantes do Tempo e Dinheiro, com as principais informações. Tem lá uma página toda, inclusive divulgada, as principais editorias, até mesmo pelo WhatsApp, você recebe essas informações sobre o clima, economia, sobre as mais variadas editorias, como a gente considera assim, no seu WhatsApp. E, além de tudo, está aí sempre, né, essa degustação de graça. Você manda uma mensagem lá para o 19 998132915. Portanto, informações exclusivas do agro, com análises do mercado, conteúdos exclusivos, sem dúvida nenhuma, para você que ainda não é assinante do Clube do Tempo e Dinheiro. Mais uma vez, repetindo, análise de mercado, valores dos prêmios, notícias do clima, preços atualizados, a maioria das informações em tempo real na palma da sua mão. Né? Aí, portanto, chamando e destacando mais uma vez o telefone e o WhatsApp 19998132915. Faça parte do clube de assinantes do Tempo e Dinheiro. E, tradicionalmente, aquele giro de informações com a apuração feita pelo Notícias Agrícolas sobre o agronegócio brasileiro, outras informações importantes que acontecem no mercado ao finalzinho desse mês de junho. Vamos acompanhar o giro do mercado de agronegócio. Gleison. Levantamento do CPEA mostra que o preço do leite captado em maio fechou a R$ 2,64 mais 31 na média Brasil. Quedas de 3,9% frente a abril de 2025 e 7,4% em relação ao mês de maio em termos reais. Soja CPEA, possível aumento na demanda por óleo eleva preço do derivado no Brasil. Milho, atraso na colheita limita a queda de preços. Feijão CPEA, colheita segue firme, mantém preço do feijão comercial em queda. Cebola CPEA, oferta avança e preços recuam no Cerrado. É
E seguimos também com as notícias de economia e de política. No Instagram, Argentina zera déficit fiscal depois de 123 anos com corte de gastos públicos, fim da emissão de moeda e controle fiscal rígido. Milei diz que o país está entre os 5 países do mundo com superávit. Da Folha de São Paulo, dívida pública bruta do Brasil sobe a 76,1% do PIB em maio, mostra o Banco Central. No Poder 360, The Economist, Lula perdeu influência fora e é impopular no Brasil. Revista britânica afirma que o presidente brasileiro é pouco pragmático e que o posicionamento sobre a guerra entre Israel e Irã isola o país. Do Metrópolis, Paraná Pesquisas, 67% não acreditam na promessa picanha e cerveja. A pesquisa de opinião ouviu 2.020 pessoas entre os dias 18 e 22 de junho em todos os estados e também no Distrito Federal. E ainda da Paraná Pesquisas, 71% vem alta nos preços após volta de Lula ao poder. No Poder 360, Big Techs dizem que STF criou insegurança jurídica no Brasil. Entidade que reúne Google e Meta afirma que ampliar a responsabilização das redes pelo conteúdo publicado por usuários aumenta riscos legais e dificulta a operação de plataformas no Brasil. No Poder 360, regra para remoção de conteúdo das redes entra em vigor em setembro. Ainda cabe recurso à decisão do Supremo Tribunal Federal. E é bom relembrar, olha só a manchete de 13 de julho de 2023 da revista Oeste. Dino admite querer regular redes sociais por causa das, entre aspas, ideias da direita. No Poder 360, nem preciso ser presidente, diz Bolsonaro na Avenida Paulista. Ex-presidente sinaliza em ato que não deverá ser candidato ao Planalto em 2026 e pede 50% na Câmara e no Senado para mudar o Brasil. Na Folha de São Paulo, Tarcísio afaga Bolsonaro em protestos, critica governo Lula e poupa STF. Poder 360, Zema lança vídeo para rebater campanha do PT sobre taxar ricos. O partido do governo Lula defendeu mais impostos para os bilionários, bancos e as betes. E o governador de Minas Gerais disse que é blá, blá, blá. Roubo do INSS, corrupção, IOF, é o BBB. Mais um blá, blá, blá do governo Lula, sempre mentindo para você. O governo Lula diz que agora a balança é justa, que estão taxando os ricos. Mas a verdade é que de um lado, Lula, Haddad, Janja, e do outro, o povo, sendo esmagado com as viagens milionárias de Janja, roubo do INSS, corrupção, IOF, é o BBB. Mais um blá 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 do governo Lula, sempre mentindo para você. Tá aí, portanto, bom, como aqui é tempo e dinheiro, vamos falar sobre as notícias do tempo, Gleidson. Destacando a manchete da Meteorred, frente fria e massa de ar polar vão contribuir para o tempo nublado, frio para o leste de São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo. Daqui a pouquinho você vai ver como é que fica a situação, principalmente no sul do Brasil. E, lógico, do destaque do Notícias Agrícolas, com destaque, com referência ao IMET, mostrando que o clima de julho deve favorecer colheitas no centro-oeste e sudeste, mas risco de geadas não está descartado, mostrando exatamente essa situação de que a previsão aponta um aumento nas temperaturas, mas as chuvas irregulares podem afetar diretamente diferentes culturas agrícolas. Olha só como é que fica a previsão do tempo. A faixa verde são as chuvas
mais intensas, localizadas no norte do Brasil, o Rio Grande do Sul também ali, com uma boa parte da chuva para hoje, né? Concentrada na região do litoral norte do Rio Grande do Sul, mas muita chuva prevista para o estado de Santa Catarina, Paraná, parte também do estado de São Paulo. Olha só, as principais capitais do Nordeste, ali do Cealba, com chuvas, e no norte do Brasil. Região central ainda continua com tempo mais firme nesta terça-feira. Bom, o Rio Grande do Sul, esse é o destaque, inclusive, do Agora Rio Grande do Sul, mostrando que essa massa de ar polar traz uma geada ampla, um frio intenso a partir dessa segunda-feira. E, lógico, as cotas dos rios, com as últimas chuvas, seguem com alerta de inundação. E ainda no Agora Rio Grande do Sul, 5 comportas são fechadas em Porto Alegre diante de risco de nova enchente. A medida preventiva altera o trânsito na zona central da capital gaúcha, portanto, revivendo, né, mais uma vez o fantasma das enchentes no Rio Grande do Sul. Olha só essa imagem de Santo Augusto, lá no Rio Grande do Sul. Aliás, o Jacques Roberto Milich, né, mostrando que choveu muito, né, 485 milímetros no mês de junho. Teve muita água lá no Rio Grande do Sul, confirmando essa imagem, inclusive destaque que muito mais ainda deve chover nos próximos dias, nas próximas horas lá no Rio Grande do Sul. Pluviômetro de São Luís Gonzaga, mostrando 35 milímetros de ontem para hoje. E a segunda-feira começa com geada na campanha e também na fronteira oeste. Nessa terça-feira, inclusive amanhã, olha só esse mapa roxo mostrando que as mínimas, né, devem ficar aí a possibilidade de geadas em tons azulados, um risco muito maior está aí, roxo, né, tem muita geada prevista para o Rio Grande do Sul, lembrando que as mínimas devem ficar lá em Quaraí, Livramento, vão congelar, inclusive, mínimas de -5, -7 no Rio Grande do Sul. Na terça-feira deve ficar na faixa de 11, 12 graus a partir de amanhã. Hoje também, lá no Rio Grande do Sul, dá uma olhadinha o mapa das temperaturas médias, como é que ficam. Bagé, Pelotas, inclusive enchendo a tela para que a gente possa observar melhor, né? Bagé, Pelotas, Santa Maria, bem próximo do zero, Porto Alegre, 0,2, ou seja, a temperatura muito baixa lá no Rio Grande do Sul. Tem um mapa próximo também de Santa Catarina, o próximo mapa mostra exatamente, tem ali Chapecó 0,3, Xanxerê também 0,2, Abelardo Luz, Clevelândia 0,1, ou seja, temperaturas congelantes também, não só no Rio Grande do Sul, como Santa Catarina. No Paraná, ao que tudo indica, observando essa tela, menos frio, né? Paranavaí 0,2, Londrina 1 grau, Cascavel 0,2, Guarapuava até 5 graus, né? Roncador ali 3,2, Umuarama 1,4, Telêmaco, Borba 6,3, mas mesmo assim é muito frio no sul do país. Portanto, Paraná, Santa Catarina, até mesmo no Rio Grande do Sul. Nós temos já o destaque do Notícias Agrícolas, se nós não temos ainda, vamos direto ao que acontece com o mapa NOAA agora, com o satélite NOAA, mostrando as chuvas em tempo real. A situação do clima em tempo real. Tem alguma nebulosidade passando aí pelo estado de Mato Grosso do Sul, parte do estado de São Paulo também, norte do estado do Paraná, se dissipando para alto mar. Tem chuvas localizadas também no Nordeste, na faixa norte, norte do país, na região central, que tudo indica, neste momento, o tempo segue mais firme, portanto, uma segunda-feira com chuvas menos intensas, até mesmo pontuais em algumas regiões, mas deu uma trégua nessa segunda-feira. Mas, diante dessa trégua, as temperaturas também despencaram, né? Agora vamos acompanhar o que acontece, principalmente para os próximos 7 dias, a partir de hoje, no satélite Cosmo Inmet. Vamos lá, Gleidson. Bom, a previsão de amanhã, dia 1º, terça-feira, até o dia 7, próxima segunda-feira, com Brasil Central com o tempo firme, mas muita chuva se afastando após a passagem, influência de um ciclone extratropical no Atlântico Sul. No dia 2, quarta-feira, tem muita chuva no litoral do Sudeste, também no norte do país e nas principais capitais do Nordeste, na faixa litorânea.
No dia 3, quarta-feira, aliás, quinta-feira da semana que vem, a chuva continua concentrada sobre o litoral do Sudeste, Nordeste, Norte do país e o Rio Grande do Sul, assim como os demais estados do sul do Brasil, como até mesmo Paraguai e Brasil Central, continuam com o tempo firme no próximo sábado. No próximo dia 6, ou seja, no próximo domingo, o tempo continua firme no Brasil, em boa parte do Brasil, na região centro-sul, mas com muita chuva no litoral do Nordeste, Espírito Santo, Bahia também, as principais regiões da faixa litorânea do Nordeste e Norte do Brasil. No dia 7, próxima segunda-feira, Brasil Central, Sudeste e também a região Sul com tempo firme. Vamos direto à Serra Catarinense, né, onde o Ronaldo Coutinho tem registrado temperaturas, inclusive semana passada neve. Como é que será que vai se comportar o tempo por lá ao longo dessa semana? Olá, Ronaldo Coutinho, boa tarde para você. Boa tarde. Nós temos aqui, ó. Olha como muda completamente. Está entrando julho e começa a entrar um período seco no Brasil. Olha que nos próximos 5 dias no sul. Sempre estava com muita chuva, dá uma trégua finalmente. Praticamente não chove. Essa chuva que vocês estão vendo aqui é de hoje, alguma garoa, algum chuvisco. Aqui também um pouco hoje, um pouquinho de nada amanhã. Aqui em São Paulo, o Rio fica mais instável. A semana nessa faixa aqui fica mais instável essa semana. No Rio, principalmente terça-feira para frente. São Paulo começa agora. Aqui nessa parte, a chuva pode, se vier, vai ser hoje, pouquinha coisa. Mas entre o Mato Grosso e São Paulo. Chove aqui é o norte do Brasil, pegando Roraima, norte do Amazonas, Amapá, norte do São Luís não, aqui do Maranhão, e aqui, ó, nessa faixa aqui do leste do Nordeste, chamando a atenção aqui, ó, partes do semiárido de Pernambuco e sul da Bahia, no extremo oeste da Bahia, pode ter alguma chuva nessa semana, que não é muito comum. Quando chega nos 15 dias, continua com boa chuva aqui na parte norte do Brasil, de 30 a 14 de julho. Grande parte do país segue o ritmo normal nessa época, que é tempo seco. Essas chuvas que estão vendo aqui é mais a hoje. Aqui no sul já começa a ter uma frente fria, tem ou ali no dia 10, 12, ou ali no dia 13, 14. Depois do dia 10, entra uma frente fria, mas com pouca chuva, mais aqui na Argentina. Então, finalmente, o sul do Brasil vai ter uma trégua na chuva, vários dias seguidos de tempo seco. Isso vai ser muito bom para o Rio Grande do Sul, para poder o pessoal retomar o plantio da safra de inverno, recuperação dos danos, enfim, e os rios também começarem a baixar. Claro que em Porto Alegre vai começar a receber a água agora, ali vai ser um problema. Nessa terça, quarta, quinta, sexta vai ficar bem alto o rio por ali. E aqui no Nordeste a gente tem toda essa faixa leste aqui, ó, com chuva pegando desde Natal, João Pessoa, Recife, Maceió, Aracaju, Salvador, desce até Vitória, todo o Rio. Tu vê que toda essa faixa leste, à medida que a frente for passando por aqui e o ar frio jogando umidade para cá, nós teremos instabilidade nessas áreas. E nessa grande área central, tempo seco, que é a característica dessa época do ano. Na anomalia já diz tudo, ó. Grande parte do país normal, uma mescla de abaixo e acima da média aqui no norte, muito positiva aqui, ó, a chuva aqui nessa parte, principalmente na Cealba, Pernambuco, Rio e Espírito Santo também, e aqui no sul volta a ficar mais seco. Então nós vamos ter aqui, na realidade, aqui até o dia 10 até o dia 9 de julho, esqueci de arrumar a data. Então nós teremos aqui uma situação bem de temperaturas abaixo do normal em toda essa faixa aqui do Brasil, ó. Já está frio toda essa região aqui, ó. Já temos temperaturas aqui de 7, 10 graus, no Rio Grande do Sul já tem abaixo de zero aqui no sul, já tem 0 grau aqui nos pontos altos de Santa Catarina, toda essa região, nevando em várias áreas aqui da Argentina, que fazia tempo que não tinha neve, ao mesmo tempo até na beira-mar, nevou em Mar del Plata e outras cidades ali da província de Buenos Aires. Enfim, o frio agora pega aqui o sul do Brasil, pega o Mato Grosso, vai pegar também aqui, ó, a área do Rio e Minas Gerais e até o Nordeste também com frio. E temperaturas baixas. Amanhã tem geada ampla no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, sul do Paraná. Não está indicando geadas de São Paulo, talvez uma geada fraquinha aqui na fronteira do Brasil com Mato Grosso do Sul, áreas aqui do sul do Paraguai. Pode chegar aqui na Serra Catarinense a 6, 9 graus negativos amanhã. No Rio Grande do Sul passa dos 5 negativos, em alguns pontos aqui ausentes, talvez aqui em Pinheiro Machado também. E na quarta-feira pode chegar de 7 a 10 negativos aqui no topo da serra. Florianópolis pode ficar de 0 a 4 positivos ali entre quarta e quinta.
quarta e quinta, Criciúma pode dar negativo, Porto Alegre também negativo, Curitiba vai ser um frio úmido, São Paulo frio úmido, Rio de Janeiro frio úmido, não há nenhum risco de geada por enquanto nessa área aqui do café, São Paulo e Minas, e boa parte do milho safrinha também, que ainda tem. Toda essa parte centro-norte do Paraná para cima é só frio. Frio com geada e temperaturas abaixo de zero é de Guarapuava para baixo. Vamos torcer para que o frio não judie muito, né? Vai ter problemas de formação de geada nas rodovias, congelamento do maquinário agrícola, congelamento de água nos canos, especialmente na região de Palmas para baixo. Uns 70%, 80% de Santa Catarina e Rio Grande do Sul terão mínimas negativas entre essa terça, quarta e um pouco mais, assim, mais isolada na quinta. De maneira geral, o frio vai continuar com madrugadas muito frias aqui no sul, pelo menos até segunda ou terça da semana que vem. É um frio comprido, é uma semana gelada. Da Climatea, Ronaldo Coutinho. Obrigado, Ronaldo. Não só uma semana gelada, mas congelante. Imaginou Serra Catarinense com menos 7, até menos 10 graus. Isso contando boa parte também dos estados do sul, né, do Paraná até o Rio Grande do Sul. Temperaturas congelantes nessa semana até a próxima segunda-feira. Antes de irmos para o intervalo, daqui a pouquinho tem o Vlamir Brandalize comentando, inclusive, o relatório de hoje do USDA. Tem as mensagens que chegaram para a gente aqui, o pessoal do clube, a quem a gente agradece sempre mais uma vez a efetiva participação. O Erni Osvino Pinot, dando boa tarde na de Nova Petrópolis. Ele disse que está muito difícil, não para de chover, muita água por lá, só o gaúcho para aguentar, né? Mas vamos em frente, sol nem pensar lá em Nova Petrópolis. O Juliano Durigon, falando que a colheita no oeste do Paraná está parada, está garoando muito e muito frio. Também tem o Elisandro Colombo dando boa tarde. Cadê o solo no oeste? Aliás, cadê o sol no oeste do Paraná? Pergunta o Elisandro Colombo, né, falando exatamente sobre essa previsão de muita chuva também no Paraná. O Clério Montini dando boa tarde a todos. Tempo nublado, frio, colheita tudo parada. Mas ele diz o seguinte: não está morto quem peleia, dizia uma ovelha no meio de 40 cachorros. É isso aí, seu Clério. A Fabiana Silveira, por fim, dando boa tarde a todos do agro. Piratini, lá no Rio Grande do Sul, amanheceu com -2, agora 5 graus, sol entre nuvens, e ela deseja um bom começo de semana para todos nós, sempre confiantes e resilientes. Deixa o recado aqui a Fabiana Silveira e muitas outras mensagens a quem a gente agradece a efetiva participação, né, de todos que estão aqui conosco nessa edição do Tempo e Dinheiro, no comecinho dessa semana, último dia útil do mês de junho. Muito frio previsto para os próximos dias, para essa semana. Um breve intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com mais informações, com Vlamir Brandalize comentando o mercado de soja, milho, trigo e também outras informações dessa edição do Tempo e Dinheiro. Voltamos em instantes, até já! Também é daqueles que o dia só começa depois do cafezinho. Eu adoro e sei que esse sabor irresistível começa lá no campo. É por isso que a LS Tractor, a marca favorita dos cafeicultores, desenvolveu o MT-7, um trator forte e de dimensões reduzidas que melhora ainda mais o trabalho de quem dá um show todos os dias na mesa dos brasileiros. LS Tractor, tecnologia sul-coreana, coração brasileiro. A gente aqui no Tempo e Dinheiro, a gente costuma dizer, Altamiro, que você está fazendo, está trazendo uma revolução para a agricultura, uma revolução bem brasileira, né? No caso da cana, claro, todo mundo sabe que o grande problema é a renovação. Isso. Ou seja, uma cana-soca dura de 5 a 6 safras. Isso aí. Você está propondo quantas safras? Olha, nós já estamos com cana, que foi pego ela com 48 toneladas no 9º corte, estamos chegando agora no 13º corte para 90 toneladas. O que a gente está provando ao produtor? É possível? É, mas nem sempre é viável.
Nós não queremos, João Batista, pegar uma cana que não é mais rentável e levantar ela e colocar ela em produção para o produtor, mas sim pegar um plantio de cana com as nossas tecnologias colocadas desde o suco do plantio e manter essa cana de 15 a 20 anos no campo com alta produtividade. Esse é o nosso objetivo. Lotus Biosoluções, excelência em produtividade. Bom, de volta com essa edição do Tempo e Dinheiro dessa segunda-feira, dia 30 de junho. Daqui a pouquinho o Vlamir Brandalize traz detalhes a respeito do relatório que está sendo aguardado, divulgado dentro de minutos lá pelo USDA, pelo USDA. Mas antes disso, vamos confirmar o que está acontecendo mais uma vez com o mercado internacional. Chicago, Nova York e também as outras cotações, mostrando que agora há pouquinho, olha só, o relatório já está sendo repercutido, inclusive, pelas próprias bolsas. Antes, na abertura, nós tínhamos a soja do lado positivo, agora recua 0,93% a 10 dólares 23 e 30 e 23,50, oscilando, mas oscilando em queda a soja. Olha só, inverteu mão a soja, também o milho a 4 dólares mais 8,60, 0,58 de queda. O trigo negociado a 5 dólares 36,90, 0,58 de queda. Milho, o trigo e a soja estavam em alta, agora já recuam, provavelmente repercutindo o relatório que vai ser comentado daqui a pouquinho do USDA pelo Vlamir Brandalize. Em Nova York, o café rompeu, portanto, mais uma vez, os 3 dólares por libra-peso, 299,27, queda de 1,47%. Açúcar a 16,29, 2,5% de queda. Algodão, 68,15, queda de 1,63%. Agora, petróleo em queda de 1% a 64,81. Só o ouro que está do lado positivo, 0,49% de alta, 3.303,50. Portanto, soja na Bolsa de Chicago inverteu mão e cai nesse momento. Para poder finalizar, o dólar, Gleidson, só para poder comentar na sequência com o Vlamir Brandalize, R$ 5,43 mais 50, portanto, soja recua, dólar recua, e as cotações com a soja, vamos só dar acompanhar mais uma vez, o Gleidson, todas as cotações com a soja, está aí, 10 dólares 26,75, agora posição por posição, ainda está com delay, às 12 horas e 56 minutos. Então, vamos desconsiderar, porque está tudo negativo. Com esse delay aí, não dá para poder tomar referência para a soja que recuou após a divulgação do relatório do USDA. Vamos lá? Então, vamos lá. Vamos às notícias da soja com Vlamir Brandalize e Gleidson. Notícias da soja com Vlamir Brandalize. Apoio Copavel, um show de cooperativa. Boa tarde, Brandalize. Tudo bem? Congelado aí em Curitiba ou não? Boa tarde, Sérgio. Não, aqui não tá tão frio que nem na Serra Gaúcha, né? Aqui nós estamos com 10 graus, mais ou menos, a questão é que tá chovendo, né? Daí o ar úmido parece uma sensação térmica um pouco mais baixa. O que está sendo quentinho agora é o relatório, né, do USDA, né? Desculpa, Brandão. Estamos quentinho no relatório, Sérgio. O que o USDA trouxe aí? Ele trouxe aumento da área de milho, como era esperado, a queda na área de soja. Só que a soja, o mercado esperava que ia cair mais de que 1,5 milhão de hectares e bem mais, né? Pela manhã estava apostando, e alguns falavam em 1,8 milhão, 1,9 milhão, até tinha estimativa de 2 milhões a menos da soja. E, na realidade, o USDA acabou trazendo uma redução perto de 1,5 milhão e pouco, um pouco mais, e trouxe 33,7 milhões de hectares. E o mercado estava, o USDA no mês, o primeiro levantamento que ele tinha feito, 33,8, ou seja, não teve grande novidade, Sérgio, por isso que o mercado que vinha em alta forte de manhã, 10 pontos, agora o pessoal já está fazendo lucros. Não quer dizer que ele vai cair e ficar no final do dia, mas é aquela virada no meio do caminho, ali do meio do pregão, porque para muitos frustrou o número, o pessoal esperava que fosse menor a área, né? Então as apostas já estavam aí 33,5 milhões de hectares, 33,300 e veio 33,700. Então
com as condições de safra muito boas nos Estados Unidos, o clima tem sido bastante favorável, foi favorável nesse fim de semana, então o mercado agora está liquidando, né? Meio de pregão está liquidando, fazendo lucros, mas não quer dizer que no final do dia vai estar com a queda forte, nem agora está com 1% de baixa aí no tempo real, né? Então, o mercado esfriou, Serginho, por causa desse relatório que, que havia uma expectativa de que a queda da área fosse maior do que veio. Essa volatilidade é esperada, em dia de relatório isso acontece, né? E último dia do mês também, isso contribui também, não, Brandão? O último dia do mês ajuda, porque muita gente liquida posições para fazer lucros, para entregar aí para os seus investidores, principalmente os grandes fundos, né, que aplicam, que atuam bastante nas bolsas. Os grandes fundos querem fechar o mês aí com margem positiva, né? Por isso que há essa liquidação. E o mercado acaba entregando alguns pontos, né? Dá para ver que agora o mercado de Chicago, o tempo real, já está um pouco mais ameno. Ele já esteve pior do que está agora, 10,29 aí na posição curta, né? Mas ele já teve com perto de 10,20, 22. Agora ele já viu como é que ele já liquidou muito e agora está aí no meio a meio, né? Tá aquela disputa, compra e vende, compra e vende. E o milho já era esperado que ia aumentar a área, né? Mas veio dentro do normal e o mercado também agora seguindo a lógica aí de liquidar. Outro fator que está pesando hoje também é o pessoal liquidando posição de petróleo, né? Então isso acaba trazendo apelo negativo nessa virada de mês, né? Todo mundo liquidando, fazendo lucros. E o único que está andando aí é o ouro para cima, né? Que o pessoal fecha o mês, vamos segurar o ouro na mão. Mas o principal fator fim de mês também é um momento bastante volátil, né, Sérgio? Isso a gente tem que levar em consideração para a soja, porque as condições do final de semana foram boas e o mercado acredita que agora, no final da tarde, o USDA traga as lavouras de soja dos Estados Unidos, aquelas lavouras boas e excelentes, ali perto de 68% a 70% delas entre boas e excelentes. É uma safra regular, normal, com alto potencial produtivo. Então, é isso também que acaba pesando, né? Então, esse é o quadro importante aí nesse dia que o relatório foi divulgado agora há pouco e provavelmente daqui uma hora e meia ele já ficou no retrovisor. Veja como é que ele vai ter pouca influência no mercado, porque não traz novidade, né? Não trouxe novidade, ele tem uma influência muito curta e continua mantendo o potencial da safra americana ali perto de 118 milhões de toneladas. O USDA apontou 118,100 nesse último relatório do oferta e demanda, frente às 118,8 milhões de toneladas que foram colhidas no ano passado. Então, sem grandes novidades, por isso que esse momento de mercado um pouco mais frágil aí. É dia de ficar embaixo da coberta mesmo até a situação se regularizar, Brandão. Aqui para o sul, onde que está chovendo e tudo com problema, é ruim de pescar, né? O pessoal diz, eu vou pescar, mas está chovendo Barranca del Rio ou meio Lagoas, para ir pescar não é fácil, né? Essa chuvarada deixa o pessoal úmido, né? Mas o quadro é de calmaria mesmo. Mas a semana passada foi uma semana de negócio, Sérgio, mesmo que as cotações em si não mostraram grande evolução. Até houve queda na semana passada, quase que linear de R$2 nas posições aí da soja. Então, o que aconteceu a semana passada? Nós evoluímos a negociação. Hoje tem 110 milhões e meio de toneladas de soja negociadas, em função do produtor começando a vender mais, para pagar algumas contas de meio de ano e alguns acreditando que o mercado financeiro vai ser mais rentável do que ficar com a soja armazenada para ter carregamento de estoque e esperar que o mercado venha com a reação, porque ainda temos pela frente 4 semanas de mercado climático efetivo nos Estados Unidos, mas como tem previsão de clima bom essa semana e a semana que vem, isso vai acabar ficando 2 semanas, então é muito difícil do mercado reagir nesse momento com condições de safra americana boa e a China não comprando nos Estados Unidos, continua retraída de compras nos Estados Unidos, está atuando no mercado brasileiro. Os prêmios continuam muito fortes por aqui, já passei os prêmios lá para o clube, porque o chinês segue comprando e o produtor está vendendo, Sérgio, ele está vendendo, aplicando no mercado financeiro e fazendo caixa aí nesse momento de virada de mês, né? O último dia do mês de junho, e esperava-se que
o USA trouxesse uma queda maior da área de soja, mas acabou trazendo um número muito parecido do que era esperado, e isso deu uma esfriada no mercado. Houve uma queda de área de 4% em relação ao ano passado. O mercado esperava de 5 a 6% de queda. Ah, mas parece tão pouco, mas isso dá uma área bem importante, né, de redução. Então isso acabou trazendo um mercado mais frio aí nesse pós-relatório, né, nessa parte do meio do pregão para frente, né, Sérgio? É isso que está acontecendo. Já teve mais fraco, agora está menos pior, né, como vamos dizer assim, porque ele está com queda menor do que estava aí. Logo depois que o relatório saiu, o pessoal saiu para vender, liquidou bastante. E agora a queda está um pouquinho menor, 0,3% de baixa, né? É uma exclusividade também para os assinantes do clube, né? 1998132915. Os prêmios, né, são antecipados ali. O Vlamir sempre está atualizando, comentando, fazendo essas informações. Agora, como é que são os prêmios, né? Já que você falou aí, estão do lado positivo, você chegou a comentar que estão do lado positivo nesse momento, Brandão? Olha, Sérgio, os prêmios estão muito perto do melhor momento do ano. Vamos dizer assim, começou a semana dentro dos melhores momentos. Aí o prêmio mais curto é o julho, 110 do comprador, 130 do vendedor. Se a gente saltar ali para o setembro o comprador já paga 140, o vendedor quer 160, o mais. Ou seja, prêmio segue muito forte. Isso está dando fôlego para o mercado de Porto. Porto pagando aí desde 138 a 141 reais as posições. E então a gente olha que Chicago na semana passada caiu, né, em relação às anteriores, e o mercado de dólar não está ajudando. A semana passada também foi de queda de dólar. E aí os prêmios acabam compensando parte dos prejuízos aí dos valores, e os portos estão mantendo níveis muito parecidos aí de uma semana para outra. Na semana passada teve uma pequena queda, né, de R$ 2 frente à semana anterior, e nessa semana está começando igual aí que trabalhou semana passada. Então esse é o quadro da soja nos portos, que reflete no interior. Os balcões nessa semana aí, começando a segunda-feira, praticamente iguais ao que estavam sexta-feira. Então, sem grandes novidades. Temos que alertar que a semana vai ser curtinha. A semana vai só até a quinta-feira, porque sexta-feira é feriadão americano, né? O dia da independência americana. Não tem operações na Bolsa, vai ser um feriado prolongado de fim de semana, né? Coincidentemente, caiu na sexta-feira. Então, nós temos o mercado operando até a quinta-feira. Aqui no Brasil, na sexta, não é feriado, mas geralmente, quando é feriado americano, o mercado esfria geral, né? Então, esse é o alerta aí para quem vai precisar comercializar essa semana. Se programar até na quinta, sexta já é mais complicado. É uma situação um pouco mais complicada mesmo, uma semana mais curta. Agora, você estava falando com relação aos portos, né? Os prêmios estão positivos. Agora, a questão de logística, né? Está chovendo muito no sul, né? Acho que Porto do Paranaguá não é diferente, o Porto de Rio Grande também. Isso tem atrapalhado muito o desembarque de soja, até mesmo a chegada até os portos, ou não tem influenciado muito nessa questão dos prêmios, ô Brandão? Olha, o prêmio segue forte aí, porque com essas chuvas tem atrapalhado um pouco o embarque, né? Porque o navio tem que trabalhar aberto ali na hora do embarque, né, das esteiras. Então acaba atrapalhando um pouco os embarques. Como não tem sido chuvas torrenciais, então são garoas que têm caído normalmente, então os embarques seguem fortes, né? Vamos ver aí. Essa semana a CSEX divulga o fechamento do mês de junho, mas nós estamos com os embarques muito fortes. Deve fechar aí mais de 14 milhões de toneladas embarcadas de soja em grão nesse mês. Isso é um número muito forte. Talvez seja recorde histórico aí para junho, que teve aí ritmo muito acelerado, né? Então, os números eram quase 10 milhões de toneladas acumuladas em 14 dias úteis. O mês tem 20 dias, termina hoje, né? E é provável que passe de 14 milhões de toneladas no acumulado do mês. Então, é um número muito importante, que o Brasil segue embarcando forte, e o maior volume segue para a China, né? Mais de 70%, 75% é para a China. Mas que nem você falou dos portos, Sérgio. A questão é que temos que melhorar as condições dos portos, temos que investir mais, ter mais capacidade. Ainda continuamos limitados. Nós temos um limite aí de 15, 16 milhões de toneladas de embarque mensal em todos os portos de soja brasileiro, mas qualquer probleminha que tenha, a gente não atinge, né? Então, nós estamos no gargalo, estamos trabalhando no limite. Então, precisaria melhorar ainda mais os portos brasileiros. Paranaguá está sendo
está melhorando. Teve a privatização feita pelo governo do estado, tem Santos que tem terminal novo de embarque também já chegando em operação, então aos poucos está melhorando, mas tinha que ser mais acelerado, nós tínhamos que estar andando no ritmo da China para poder exportar e manter prêmios altíssimos aí de mais de 100 pontos o ano inteiro, né? Isso seria o ideal para o produtor, não chegar na época que tem o pico da oferta aí da colheita, o prêmio ser 50, 80 negativos, porque os navios ficam parados ali esperando e a gente não consegue embarcar, né, Sérgio? Agora, seria um sonho ideal, né? Na verdade, a manutenção desses prêmios em alta o ano todo, né? Mas só a questão de logística que vai interferir, não, né? Bernardo, de demanda também. Apesar que a China está voltada para compras aqui na América do Sul, né? Sim, demanda tem, né? A soja é um produto que tem demanda global, a demanda da soja já está acima de 400 milhões de toneladas ao ano, cada ano que passa ela avança aí muito forte, na faixa de 4, 5%, né? A produção aí no último ano ela conseguiu atender a demanda e manter um estoque alto, esse ano também está com produção atendendo a demanda, mas nós já estamos chegando no limite da produção americana, está muito perto do limite da produção da Argentina, então vai ficando o Brasil aí como potencial de crescimento, enquanto que a demanda global de soja continua muito acelerada. Então, isso é benéfico, né? Dá para ver que as cotações da soja de 2026 são melhores que as cotações da soja agora, né? A posição agora aí, o curto, julho, setembro, perto de 10,30, né? Se a gente olhar o julho de 2026, ele já vai estar lá na faixa dos 10,60, né? Então há uma diferença importante, já sinalizando que o novo ano será melhor que o ano atual, né? Esse ano estamos com pressão porque a safra americana vem bem, o USDA mostrou área plantada dentro do que era esperado, então você vê o setembro, que é o mês de entrega americano, ele perdeu os 10,20 e não está conseguindo furar ele de volta, né? A boa notícia para o produtor é que ele está bem mais distante do 10,10, que era um temor, né? Perdeu o 10,10, aí o suporte vai a 10, e aí existe até aquela possibilidade dos grandes investidores tentar furar para baixo, né? Que daí aposta para ver se ele vai conseguir furar para baixo. Ele se mantendo aí mais perto de 10,20 é uma boa notícia, porque daí mantém as posições de 2026 também melhores, né, Sérgio? Isso que é importante, porque se a gente olhar o quadro de oferta e demanda para esse novo ano, que a safra americana está sendo projetada perto de 118 milhões de toneladas, já é um ano bem mais ajustado e provavelmente vai consumir tudo que vai ser produzido. Então, isso já é o primeiro ponto de apoio para a nova safra 2026, né? Certo. Alguma informação complementar depois de todas essas, de todo esse comentário, Brandali, sobre soja? Olha, Sérgio, cada produtor hoje tem que avaliar suas condições de soja, ver se não tem uma boa relação de troca por insumos, ainda tem muita negociação andando. Tem muitos locais que os insumos não andaram nem 50% deles ainda, como é o caso do Rio Grande do Sul, que teve problema nos últimos 3 anos. Provavelmente vai ter problema de entrega de insumos aí na boca do plantio. Então, o produtor tem que correr atrás aí dos seus insumos para a nova safra, que pelo que a gente está sentindo, a nova safra, tanto da soja como de milho 26, ela vai ser melhor que foi 25. 25, para quem colheu uma boa produtividade, está sendo uma safra regular, né? Não está tendo prejuízo, está tendo uma margem de operação. Não é aquela margem que nós tínhamos aí nos anos anteriores, mas é uma margem de operação que dá para tocar a safra. A nova safra provavelmente vai ter uma margem um pouco maior, mas o produtor tem que continuar evoluindo em produtividade, né, Sérgio? Esse é o ponto importante. Bom, vamos lá, as notícias, portanto, do milho, Gleidson. Vamos lá, com oferecimento do Inove-Pab. Milho na Bolsa de Chicago, nesse momento, a 4 dólares 18,25. Tem o delay ali, a 10 minutos, pelo menos, né? Às 13 horas mais 11 minutos, 0,75 de alta. O setembro a 4 dólares mais 8,25, 13,25 de queda. Dezembro, 4 dólares 24,75, 2,25 de queda. E também o março, 4 dólares 40,25, 2% de queda, 2 pontos de queda. Lá na B3, milho com base Campinas, sacas em reais,
Aí sim está em tempo real. Julho, R$ 63,52, 0,11 de alta. Setembro, 62,23, estável. Novembro, 66,50, 0,23 de alta. E janeiro, 71,56, 0,14 de alta. Mercado do milho, Brandalize, como é que está se comportando? Principalmente esses preços, né? Bom, Nova York, Chicago já era esperada essa queda. Quem empurrou foi esse relatório. Antes de mais nada, antes de falarmos sobre a B3, também o relatório empurrou para baixo as cotações do milho em Chicago, é isso? Sérgio, Chicago, que nem ele tá com a leve queda, mas era esperado, né? Porque o mercado esperava já que ia aumentar a área, então ele já vinha numa proteção. A área que o USDA apontou 38,5 milhões de hectares, né? Ficou dentro do que era esperado, cresceu quase 1.800.000 hectares, né? Foi 36,8 milhões de hectares, se eu não estou enganado, no ano passado. Então veio dentro do esperado. Então o mercado andando meio de lado, porque há um momento de liquidação de todos os commodities, que nem você mostrou ali na tabela cheia do tempo real, né? A tabela cheia do tempo real está mostrando que todo mundo está em queda, porque também isso, coincidentemente, é final de mês, né? Não é por causa só do relatório. Então, o milho está em queda leve ali em Chicago. Dá para ver que a própria soja já amenizou a queda, né? A soja vinha caindo aí em alguns momentos até 0,7, 0,8% de queda. Agora está 0,24 aí, já voltando aí o agosto trabalhar no 10,30. Então já é um sinal de que o mercado vai se ajustando, se acomodando. O milho era esperado, né? Ele está nessa leve pressão de baixo, porque a condição de safra americana está muito boa também, né? No final da tarde aí o USDA deve trazer, confirmar lavouras americanas de milho entre boas e excelentes também, ali perto de 70% das áreas. Então é uma condição boa de safra. O clima tem mostrado boas condições, tem chuvas para essa semana na maioria dos estados produtores, dentro da normalidade. E isso acaba pesando nesse momento, mesmo que o milho, para esse ano, tem um déficit de 32 milhões de toneladas entre a produção e o consumo. E o milho do ano que vem deve ter um déficit de 12 milhões de toneladas. Então, o mercado de Chicago também, ele olha, não pode perder os 4 dólares aí no setembro, que nem agora perdeu os 4,10 aí de base, mas ele já está muito barato para os importadores, né? Está na hora do importador comprar, para se posicionar e comprar milho barato, porque a tendência do milho 2026 é trabalhar acima de 4,50, 4,60 lá no maio, julho, e talvez mais à frente aí com qualquer probleminha que tenha, em algum produtor aí importante, como Argentina, Ucrânia, Rússia, Estados Unidos mesmo, ele pode saltar mais. Então, automaticamente, fundamentos do milho em Chicago são positivos. O curto prazo ele veio nesse momento de liquidação por causa da área, né? Confirmou que realmente cresceu a área em 1.800.000 hectares em relação ao ano passado. Já na B3, o que está acontecendo na B3? A B3 tem 2 pontos importantes hoje. Ela está meio neutra e levemente positiva. Por quê? O Porto hoje está pagando de 50 centavos a R$1 melhor que sexta-feira. O mercado é comprador nos portos brasileiros. Ele está comprador. E também temos as chuvas atrapalhando a colheita no Paraná e até pontos do Mato Grosso do Sul. Então a oferta de milho ainda está limitada ao Mato Grosso, parte de Goiás e parte norte do Mato Grosso do Sul. Porque na parte mais ao sul, ela está lenta devido às chuvas e isso acaba tendo a pressão de oferta menor. Mas o ponto importante que se apega é a questão do Porto pagar melhor, né? O Porto hoje está pagando melhor que sexta-feira. E isso dá fôlego aí para a B3 também, né? Então esse é o ponto importante do milho. Com relação ao USDA, só para fechar a ideia, não teve novidade nenhuma, então o USDA acabou passando no retrovisor aí, e o mercado já sabia disso, sem grandes alterações do quadro geral aí do milho lá em Chicago, né? Bom, milho na base B3, né, base Campinas, a esses preços, inclusive pedi para o Gleidson só dividir a tela rapidinho, a esses preços praticados hoje está melhor para o comprador, ainda ele está aguardando, está esperando, porque para exportação os prêmios são positivos, né? Como você mesmo disse, aí O tem milho um interesse em bato. o milho no Porto tá trabalhando em média aí R$2, R$1,50 melhor que a B3,
Mas o milho que a gente continua vendo, o milho no posição B3 é milho para comprador, para consumidor. Sim. Porque milho para produtor era esperar futuro, né? Dá para ver que o milho setembro agora aí, que é o pico da oferta do milho da safrinha, ele está dando R$ 9 a menos, R$ 9 e pouco a menos que o milho de janeiro. Então está dando uma diferença de 12 a 14, 15% quase em relação em questão de alguns meses, né? Se pega de setembro a janeiro, são setembro, outubro, novembro, dezembro, 5 meses, né? Então tá dando 2 e pouco por cento a mais aí nesse por mês aí no milho se valorizando. Então, para o produtor o milho futuro é melhor e para o consumidor é a hora de comprar posições baratas, né? Porque o milho está barato em si, tanto no mercado brasileiro como mundial, Sérgio. Barato, né? Agora, operações só para poder finalizar. Tem operações aí favoráveis também no milho, barter, como é que tá? O pessoal está colocando dinheiro no mesmo no banco, para quem pode, lógico, oferecer, né, com essas taxas aí de no mínimo 15% ao ano, né? Como é que tá esse mercado com o Olha, ponto do milho também? tem vendedor aí fazendo posição de milho porque não tem armazenagem e não quer carregar estoque pagando armazenagem, liquidando milho disponível e comprando opção de alta aí na B3 para o ano que vem, né? A posição lá mais longa, né? Que daí tem um prêmio mais barato. E daí fugindo de carregar estoque, né? Tem essa posição, tem grande parte dos produtores que estão colhendo só estão entregando os contratos que tem ainda para contabilizar, né? Porque a comercialização esse ano do milho está lenta, né? Ainda não chegamos a 50% da safrinha negociada, quando o normal já seria 55% a 60%. Então, está atrasada as negociações, o produtor, alguns que têm condições e fôlego, diz que vai colher, vai armazenar, vai colocar em silo bolsa, ou armazéns normais e vai deixar para vender para frente. E tem aquele que está só colhendo e entregando os contratos. Então é isso que está acontecendo. E parte principalmente do milho do Paraná, a colheita está bastante lenta por causa do chuva, né? Tem chovido muito, né? E daí está com alta umidade e o produtor tá esperando que o clima seque, né? Que nem o Coutinho comentou aí que provavelmente a partir da semana que vem deve cortar chuvas aí, dar condições melhores para o produtor aqui do Paraná para o milho chegar ao ponto de colheita com umidade mais baixa, né? Para ele não ter muito desconto na hora que entregar no armazém. Então, é a partir da semana que vem em diante que a gente vai ver colheita ganhando um pouco mais de ritmo, Sérgio. Certo. Bom, eu queria comentar contigo essa questão da divulgação do Plano Safra, né? Mas vamos aproveitar a tua participação conosco, né? Pode ter 500 bilhões, pode ter 1 trilhão, né? O problema é o acesso, né? A esses valores aí, e quando é que estarão disponibilizados, né? Tá aí, né? O Poder 360, Lula anuncia um Plano Safra acima de 500 bilhões de reais, com juros mais altos, isso já era esperado, o valor mais está batendo recorde, né? Vão ser divulgados lançamentos hoje e também amanhã no Planalto. O que você tem a dizer a respeito de um plano safra com 500 bilhões de reais, né, disponíveis, entre aspas, para os produtores, e esses juros aí praticamente só a Selic 15%, né? O problema, juros acima de 20% nos bancos que tiverem disponibilidade e aceitarem entregar alguns valores para os produtores do Brasil afora. Brandalize. Olha, Sérgio, a questão é essa, pode, que nem você citou, né? Pode anunciar 1 trilhão, que nem está anunciando 500 bilhões, mas quase a totalidade desses 500 bilhões é dinheiro com o mercado livre de juros, né? Então, para o produtor tem que fazer as contas, né? Porque pode chegar a mais de 20% ao ano esse juro do financiamento, e aí a conta fica apertada, né? Então, o produtor tem que ver a situação. Provavelmente o governo está numa situação complicadíssima aí, para ter recursos, né, para ele conseguir equilibrar o juro de mercado com o juro do plano agrícola, do produtor pequeno, médio, que são juros mais baixos, né, que a taxa Selic, e automaticamente anunciar é um anúncio, né, mas eu não sei como é que vai ser em prática. Esse ano o governo está em maus lençóis, não tem dinheiro para bancar a equalização dos juros e ter uma disponibilidade boa de recursos. Esse ano vai ser aquele ano do barter, do produtor usar ferramentas próprias, usar o grão próprio, ou usar até recursos próprios, porque o mercado financeiro é o mercado do juro, né? 15% ao ano na taxa Selic,
e mais taxa de risco, mais taxa disso, taxa daquilo, certamente esse dinheiro vai custar mais de 20%. Teve um comentário de um produtor que fez para nós hoje aí, que ele andou, não sei que banco que ele foi, que a taxa anual aí no acumulado de financiamento está dando 25% na taxa total real para ele. Daí ele falou que está inviável, daí tocar uma safra com esse custo de 25% em cima do financiamento aí para ele tocar as lavouras, quando que a margem de operação das lavouras está entre 10, 15%, 20% no máximo, dependendo das produtividades. Então, esse plano safra é aquela história para conversa para inglês ver se vai existir esse dinheiro, um dinheiro barato que o produtor consiga plantar, aí já é outra conversa, né? E eu acho que quem vai mais sentir, Sérgio, vai ser os produtos de consumo interno, como o pessoal do feijão, arroz, essa parte aí que vai ter mais dificuldade ainda de recursos daqui. Você pegar soja, milho, algodão, são produtos de exportação, eles têm lastro aí em outras modalidades de financiamento, né? E principalmente que eu já citei. O produtor agora tem que aprender como é que faz um barter inteligente, para ele conseguir baratear o custo do dinheiro para ele comprar insumos que ele tragam vantagens produtivas e não estejam carregando um custo financeiro muito alto, né, Sérgio? Também tem o detalhe, quem é da área urbana, né, que não conhece essas negociações, né, essa exigibilidade dos bancos, plano safra, imagina que o governo está lá, deixando 500 bilhões, Lula está deixando 500 bilhões de reais para os produtores, né, esse pessoal, né, tem todas as regalias, né, não tem nada, né, produz, vende quanto quer, por quanto quer, né, está faturando milhões o agronegócio, né, mas está lá, o Lula está deixando 500 bilhões de reais para os produtores Brasil afora, né? Tem muita confusão nisso, né? Também tem muito direcionamento nas informações, né? Parece até que o produtor tem todo esse dinheiro aí à disposição, custo zero, né, Brandalize? Exatamente, esse dinheiro aí é fantasia. É até fantasia de festa junina, fantasia de festa junina. Tá certo. Bom, só para poder finalizar, você comenta o trigo também, só rapidamente. Como é que está o trigo lá em Chicago? O vencimento mais curto, julho está saindo aí, né, como sendo o contrato mais negociado, primeira posição, $5 26,50, sobe 1,75, setembro 5,39,75, dezembro $5 61,25, em março $5 80,25. Trigo vai bem ou só está esboçando uma reação ali no vencimento mais curto? Aqui no Brasil, como é que está, né, o produtor de trigo, hein, Brandão? Olha, Sérgio, com relação ao trigo lá em Chicago, vamos ver lá em Chicago. Em Chicago, hoje ele também está naquela leva de todas as commodities de ser o último dia do mês, né, liquidação, mas hoje ele tá perto da estabilidade, se a gente olhar aí o trigo, com a queda pequena, mas o fator trigo aí, o USDA divulgou aí a área de trigo americana, que é o segundo exportador mundial atrás da Rússia, 18,4 milhões de hectares, 4% a menos que o ano passado. A safra americana de trigo vem em queda já por 3 anos seguidos. Eles estão colhendo cada vez menos trigo e trigo de menor qualidade. Então, os fundamentos do trigo para o futuro são positivos. Hoje ele está no efeito negativo por causa do fim de mês. Mas aqui no Brasil, o grande problema é essa chuvarada que está caindo sobre o sul do Brasil, que é o maior produtor, né? Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, e principalmente que é o Rio Grande do Sul, né? Que não consegue plantar adequadamente e muita chuva atrapalhando a vida, que o trigo não gosta de tanta chuva que nem está acontecendo, né? Então o trigo gosta da umidade no solo e pouca chuva. É uma cultura que não precisa de tanta água como os demais. Então, um grande problema do trigo nesse momento é o clima, porque o mercado está muito parado de negócio aqui internamente, segue da mão para a boca, mas ele se mostra que vai ser mais promissor aí para essa safra que está sendo implantada agora, para os próximos meses e para o ano que vem, né? Porque o ano que vem o trigo vai estar mais valorizado que agora. Se a gente olhar o trigo curto aí, 5,36 lá em Chicago, se a gente olhar o trigo longo lá do meio do ano que vem, ele já dá quase $6 o bucho. Então, isso é importante. Você está dando 10% a mais em dólar no trigo futuro que no trigo presente. É sinal de que
os fundamentos do trigo estão positivos para frente, Sérgio. Então, esse é o ponto. O relatório em si não trouxe grandes novidades, porque o mercado esperava queda da área mesmo, queda de 4% na safra americana. E é possível que os Estados Unidos vão ter menos trigo para exportar nessa nova temporada, como está acontecendo na Rússia, né? A Rússia também, o ano passado, exportou 55 milhões de toneladas e esse ano, provavelmente, nessa nova safra, não vai ter nem 43, 44. Vai ter uma queda de 10, 12 milhões de toneladas, provavelmente, a menos de exportação. E isso vai deixar o mercado internacional com menos trigo, né, Sérgio? Porque nós estamos falando dos dois maiores exportadores, Rússia e Estados Unidos, que são os maiores exportadores. E tem problema na safra da Ucrânia também, que é outro grande exportador de trigo. Certo. Branda, obrigado pela participação, tá? Um abraço para você. Até amanhã. De Curitiba ou vai estar em outro estado, viajando pelo Brasil afora? Estamos aqui na chuva de Curitiba, chuva curitibana. Até amanhã. É isso aí, o frio. Um abraço. Boa semana a todos obrigado. aí. Boa semana. Igualmente. Gleidson, vamos aproveitar, vamos agora às notícias de hortifruti. Oferecimento LS Tractor. Tratores projetados para o hortifruti. Com a apuração feita pelo CPEA e apoio da LS Tractor, começamos pelo preço do leite. A média Brasil, captado no mês de maio, passou a R$ 2,64 mais 31 a média Brasil. Ovo branco, caixa de 30 dúzias, FOB em Bastos, a R$ 158,91. Batata padrão Ágata especial, saco de 25 quilos, em São Paulo, no atacado, R$ 59,38. Tomate, salada longa vida, 2A ao produtor, em São José de Ubá, caixa aberta, a R$ 103,33. Melão amarelo tipo 5 e 8 ao produtor na Chapada do Apodi, Baixo Jaguaribe, a caixa de 13 quilos a R$ 32,67. Lembrando mais uma vez que a divulgação dos hortifrutis, notícias do hortifruti, tem apoio da LS Tractor. Bom, vamos também ao mercado de mandioca, vamos direto ao CPEA. Vamos lá, Gleidson. Informações do Fábio Isaías Felipe. Olá, você que nos assiste pelo canal Tempo e Dinheiro. Agora é a hora de conversarmos sobre o mercado da mandioca para a indústria. Pois bem, na semana passada ainda tivemos um certo interesse de colheita por parte dos produtores. No entanto, houve certas dificuldades no avanço da colheita, principalmente em função de clima. As chuvas dificultaram o avanço em muitas áreas. Ainda assim, a oferta superou a demanda industrial pela matéria-prima e isso ainda pressionou os preços, como a gente já vem observando há algumas semanas. A queda que tivemos na semana passada foi de 3% e o preço médio da mandioca posta à indústria ficou em 0,88 por grama de amido. Esse valor equivale a R$ 588,20 a tonelada. E com isso, a média mensal também caiu. A média de junho do CPEA caiu 4% para 0,91 centavos por grama, o equivalente a R$ 527 por tonelada aproximadamente. E esse preço é de fato o mais baixo desde agosto do ano passado. Então isso vem de certo modo pressionando a renda dos produtores. Notamos também na semana passada que as chuvas limitaram o avanço do processamento e, claro, a maior parte da indústria teve queda na moagem. Essa queda na moagem foi de quase 9% na semana, totalizando algo próximo de 55 mil toneladas na indústria de fécula. Bem, o CPEA observa uma possibilidade de uma oferta mais equilibrada nos próximos períodos, o que de certo modo pode dar aí alguma sustentação aos preços ou limitar essas quedas. Claro que tem também a questão do avanço do plantio que deve ocorrer aí nos próximos meses. Bem, volto com vocês na quarta-feira para conversarmos sobre o mercado dos derivados da mandioca. Até lá! Obrigado, Fábio, pela participação mais uma vez conosco. Agora vamos direto ao mercado do café, Gleidson. Notícias do café. Oferecimento Clube do Tempo e Dinheiro.
Seja assinante e ganhe 7 dias grátis. O café em Nova York segue abaixo dos $3 por libra peso, $2,99,72, uma queda de 1,33%. Esse é o café negociado na Bolsa de Nova York, o vencimento mais curto já passa a ser o setembro. Demais posições, vamos acompanhar também, tem um delay ali, mas todas elas em queda, de 1,24%, julho a $3, mais 6,05, setembro, $2,99,20, queda de 1,5%, também abaixo dos $3 o dezembro, $2,93,75, 1,23 de queda, março, $2,88,10 por libra peso, uma queda de 1,15%. Lá na P3, sacas em dólares, 0,62% de queda, o dezembro, $359 a saca para o café. Café cai nesse último dia útil do mês de junho. Vamos saber agora os motivos, né, o que vem pela frente, principalmente com relação à safra, demanda nesse mês de julho. Bruno Labs, boa tarde para você. Boa tarde, amigos do Tempo e Dinheiro, amigos cafeicultores. Como passaram o final de semana? Eu espero que bem. Pregão de sexta-feira deu um susto em muita gente. Foi registrado um rompimento forte até na casa dos $300 por libra para o Arábica, mas recompras entraram no mesmo pregão e seguraram ele um pouquinho acima desta faixa. Seguimos com ele, pessoal, no fio da navalha e não tem nada garantido até aqui, certo? Poderemos ter surpresas nada agradáveis essa semana se força compradora não entrar. Dizem que, no curto prazo, o mercado permanece influenciado pelos especuladores. Mas cá entre nós, pessoal, quando não esteve? Fundos de investimento ou fundos especuladores, como queira chamar, compram e manipulam, entre aspas, qualquer ativo do mundo, desde petróleo, soja, milho, inclusive o café. Eles compram na perspectiva de falta ou de escassez, e quando essa perspectiva muda, e não depende da minha ou da sua opinião, eles saem vendendo. Vendem na mudança de perspectiva. Não existe injustiça nesse mercado, pessoal. Apesar do que todo mundo diz, não existe essa injustiça. Pois bem, o mesmo fundo que te dá oportunidades maravilhosas é o mesmo fundo que também as tira. Basta então, pessoal, aprendermos a como aproveitar essas oportunidades que sempre aparecem para quem se preparou, tá certo? É um recado importante que eu queria deixar para vocês. A gente precisa deixar de se vitimar um pouco, tá joia? E aprender a como aproveitar essas oportunidades. Uma boa semana para vocês, fiquem com Deus e até amanhã. Obrigado, Bruno. Vamos agora ao mercado de commodities com Maurício Berinel. Boa tarde, Maurício. Tudo bem? Tudo bem, Braga. Boa tarde. Boa tarde a todos. Dia de ficar embaixo da coberta, porque como o Brandalize disse, não dá para poder pescar, né? Hoje tá frio aqui, rapaz. Começou frio e molhado. Tá tudo bem, mas estamos em frente. É isso aí. Com esse dólar aí que a gente está acompanhando, né? O dólar está caindo diante do real, inclusive o Gleidson pode colocar a cotação nesse momento, 0,87, R$ 5,43,70. Cai diante do real, cai diante de outras moedas. Por quê? Tudo isso em função dos juros lá nos Estados Unidos? O que acontece nesse mercado cambial, Maurício? Então, Braga, nós temos um dia de perda de fundo, né? Que a gente fala do dólar frente às demais moedas, né? Ele está perdendo uma relação importante ali no dólar index, que a gente chama, ainda também, mas com pouca força, assim, não é nada muito relevante, assim como aqui também não é. Né? Nesse momento, o dólar index está na menor cotação desde, deixa eu pegar aqui, desde novembro de 2021, né? Vai fazer quase 4 anos, então é um fundo bem importante. Ainda tem uma potencial lenha para queimar, mas não sei se vem com muita força, não. No Brasil, ele perdeu hoje o fundo que estava sendo segurado, né? Vamos ver amanhã. Hoje é virada de mês, né, Braga? Hoje é o último dia de junho, tem muito contrato com o Petax fechando hoje. Então, hoje é um dia ainda de volatilidade dentro desse mercado. Vamos ver amanhã
quando o mercado abrir mesmo, o mercado já de julho, né, aí a gente descobre se o que está acontecendo hoje era uma pressão por fechamento de Petax ou se de fato é uma tendência se confirmando de queda. Eu ainda acho, a gente bateu, né, semana passada a marca dos 5,40, que é a minha projeção desde dezembro do ano passado, então agora eu estou no lucro, por assim dizer, Braga. De agora para frente, eu aguardo ou a consolidação desse fundo, que eu não sei se vai acontecer agora, ou daqui até o final do ano, mas é isso, eu acho que o preço é muito bom, perto do que a gente teve, quem montou NDFs, né, e que ainda as tem, está ganhando um baita de um lucro esse ano, viu, Braga? Agora, a projeção futura que você tem aí nos gráficos, lógico que você tinha como meta, pelo menos você estava falando sempre, falou, inclusive, programas anteriores de muito tempo atrás, que era de 5,40, né? Daqui para frente, até o final do ano, sobe, desce, nas projeções que você tem exatamente com relação ao mercado, que é difícil fazer, acertar, né? Mas como é que é? Você diz, não é uma questão de sorte, né? É uma questão de estratégia, né? Também tem isso, né? Exato, Braga. É assim, eu não espero, nesse momento, uma reversão do dólar para cima. Ou seja, essa longa tendência que vem lá dos 6,20, né? E que agora bate 5,40 quase, 80 centavos de queda praticamente, né? Eu não vejo nenhum motivo agora para simplesmente o dólar reverter a tendência e ir lá marcar novas máximas. É bom lembrar que volatilidade pode acontecer depois de uma queda. O último movimento mesmo, Braga, vem de 5,80 quase para 5,40. E depois de uma queda de 40 centavos, não seria nem um pouco anormal que o dólar fizesse um movimento de alta agora como um repique. Mas olhando o comportamento do dólar lá fora mesmo, eu, por enquanto, acho que o dólar ainda tem uma leve caminhada para baixo. Eu não vejo, por enquanto, nem lembrando, né? Eventos geopolíticos de grande porte podem provocar mudanças de última hora, mas, por enquanto, a leitura não é essa, Braga. Eu ainda disse isso, na verdade, no ano passado, que o grande objetivo do Trump com a entrada dele no governo, para além de toda a retórica, era realmente causar um enfraquecimento do dólar frente às demais moedas, como forma de aumentar a competitividade do produto americano frente aos demais. Para mim, isso está em franca tendência acontecendo agora. Só para dar um exemplo para vocês, pode parecer pouco, né? Mas desde a posse do Trump até agora, o dólar contra o euro, por exemplo, que é a principal moeda, né, perdeu 12% de valor. Ou seja, o euro ganhou 12% de valor frente ao dólar, o que diminui a competitividade dos produtos europeus. E isso aconteceu com a Inglaterra, aconteceu com a Europa, né, com outras moedas. Então, na minha opinião, não há motivo para prever no curto prazo, talvez nem no médio prazo, uma reversão da tendência de queda do dólar globalmente, Braga. Ou seja, uma pressão exercida e, é lógico, uma estratégia também do próprio Trump nesse sentido, né, que tem surtido efeito. Agora, observando esse dólar aí, né, nos R$ 5,40, 5,45, né, 5,44 agora, dá para montar alguma estratégia ou agora é hora de só observar, porque o melhor ficou lá para trás, né, como você mesmo disse, a MDF chegou a fazer 5,80, um pouco mais, dá para fazer algo nesse sentido ou é só observar uma pressão daqui para diante? Por enquanto eu não faço nada não, Braga, porque ele está caindo, né? Então, está caindo, deixa cair, né? A hora que ele parar de cair, a gente pode... Lembrando, né? O que tem de boa janela, eu falei isso há um mês atrás, repeti há 15 dias atrás, é que nós temos uma janela potencial favorável no dólar para compra de insumos. Porque independente do que você está falando em termos de químicos ou fertilizantes, por exemplo, né, se você tivesse o dólar a 5,80, por mais que muita gente ache que está muito caro o preço da ureia, por exemplo, ou dos nitrogenados, é bom lembrar que o gás natural está muito barato agora, assim como o petróleo. Então, os preços em dólares dos principais fertilizantes estão num fundo e não num topo nesse momento. Então, o dólar estando num preço baixo agora, abre uma vantagem para compra de insumos frente ao mesmo dólar que estava 5,80 até um mês atrás, né? Então nós temos, não é uma opinião, o cara pode até discordar, mas se discordar é uma questão de matemática, ainda que tenha gente que gosta de discordar de números objetivos, né? Então agora, nesse momento, com o dólar baixo, a janela agora é de compra, ou seja, compra de insumos. Quando e se o dólar fizer um movimento de alta, aí a gente vai começar a discutir travamentos de dólar para tentar pegar dólar alto para o ano que vem, mas por enquanto nada a fazer, Braga.
Você falou do petróleo, $65 agora, deu uma arrefecida depois daquela disparada com a crise guerra, né, entre o Irã e Isso. Israel e Irã, enfim, né, recua agora 0,73%. E tudo isso também diminui um pouquinho a pressão sobre a ureia, que você estava comentando, né? Agora, tem ureia para vender a esses preços, né? Como é que o mercado está operando? Diminuiu bastante a pressão também sobre a ureia? Como é que estão essas projeções, Maurício? Petróleo, Então, $65 mais 8 para poder confirmar. correto. É bom lembrar que o petróleo tem maior interferência, não tão grande, inclusive, nos fosfatados, né? Nos nitrogenados, a principal referência é o gás natural, não o petróleo. Mas também ele está numa queda, hoje está caindo quase 6%, ele é muito volátil, né? O gás natural é a commodity mais volátil que existe, né? Então ele está caindo 8%, inclusive, hoje, mas a referência em si não é tão importante. O preço da ureia, internacionalmente falando, Braga, ele está perto, na referência da commodity negociada em Chicago, ele está perto de $390, que é um preço que não, basicamente está nesse patamar desde julho de 23, quando a ureia vem de quase $1.000, né, aquela mega explosão que aconteceu entre 21 e 22, ele voltou para 300, e aí ficou circulando 350, 360, 390. Por isso que eu falei, tem gente que reclama, mas o preço da ureia está no mesmo lugar que ele estava há 2 anos atrás. Está parado, no fundo, depois de vir de $1.000. Então agora, de agora até o final de agosto, é o que a gente chama de sazonalidade de queda do gás natural, porque o gás natural ele é utilizado, Braga, principalmente para geração de energia, para conforto térmico no hemisfério norte durante o inverno. E no auge do inverno, que é dezembro, é o topo de preços historicamente do gás natural. Então, se tudo acontecer conforme a média dos últimos 58 anos, né, a gente tem uma alta de preços no gás natural durante o segundo semestre e pressiona o preço do nitrogenado. Para quem não sabe, o gás natural produz ureia. Ureia é feita da transformação de gás natural em amônia e depois transformada em ureia, né? Então é importante lembrar, é o principal insumo. Então, nesse momento, sendo bem assim, mas está 390, pode voltar para 380? Pode. Mas as nossas brigas principais, como eu sempre falo, né, é evitar essas brigas dos centavos e brigar pela grande janela. Até porque é importante lembrar que a ureia, por mais que ela esteja parada há 2 anos, e ela está mesmo, o preço da referência é em dólar, da commodity, o dólar nesse momento veio de 6,20 para 5,44. Certo. Bom, amanhã, dia 1º de julho, é dia de se posicionado diante do mercado. Teve o relatório do USDA hoje, o mercado oscilou bastante para soja, milho, trigo. Agora a soja volta para patamar positivo, o milho ainda continua pressionado, o trigo subiu também nas negociações. Portanto, agora é virada do mês da folhinha e amanhã pensar no que vai fazer como estratégia daqui para frente. É isso, né, Maurício? Exato, Braga. A virada do mês, é o que eu falo, o último dia do mês, o último dia do ano, é muito importante lembrar que muitos contratos no mercado financeiro, muitos mesmo, dezenas de bilhões de reais, tem de contratos que são referenciados do que a gente chama do último PETAX, né? Ou seja, PETAX do fechamento do mês. Por isso que tem muita pressão perto do final do mês, às vezes para cima, às vezes para baixo. Vale lembrar que o dólar que bate 6,20, qualquer coisa assim, ele faz a máxima no dia 30 de dezembro, que foi o último dia da PETAX de 24. A partir do fechamento da PETAX, o dólar só caiu já na virada do ano. Então, é muito importante a referência de fechamento de PETAX. Com os dados do USDA que saíram agora há pouco, né, Braga? Pouca alteração, mas veio mudança para menos nos estoques finais de milho e trigo, por isso que ele está mais pressionado. Nesse momento, a soja, em compensação, pressionou para baixo porque aumentou o estoque projetado. Mas eu ainda não vejo grande oscilação prevista, até porque é importante lembrar que a safra americana ainda está em consolidação. Ninguém espera, até o presente momento, que tenhamos uma quebra relevante, nem em soja, nem em milho, nem em trigo no hemisfério norte. Então, assim, sendo bem sincero, é safra grande vindo aí, seguido por safra brasileira grande, safrinha vem grande aí, é muita oferta mesmo, o mercado anda meio lento. Então, assim, eu, sendo bem sincero, já comentei isso algumas vezes, não vejo nenhum motivo, nem para o milho, nem para o trigo, nem para a soja, na referência de bolsa, é bom deixar isso bem claro, para ter uma grande pressão no segundo semestre, porque eu acho que o mercado já está meio acomodado com grande oferta e uma demanda ainda pouco aquecida. Lembrando mais uma vez que o segundo semestre começa a partir de amanhã. Maurício, mais uma vez, obrigado pela tua participação. Um abraço, até a próxima. Eu que agradeço, Braga. Tenham todos uma ótima tarde. Igualmente. Vamos também, Gleidson, ao mercado de pecuária. Vamos lá?
Mercado futuro do boi gordo lá na B3, último dia útil do mês de junho. Como é que estão os preços, cotações? Por lá, vamos observar na tela todas as posições em queda. Julho, 317,25 por arroba, recua 0,67%. Agosto, R$ 325,00, 0,41 de queda. Setembro, 327,55, 0,43 de queda. Outubro, 334,15, 0,43 de queda. Praça subiu, 7 recuaram entre as 32 pesquisadas pela Scott. Inclusive, a referência São Paulo Barreto Satuba, 305,50, o diferencial de base aí para a região noroeste do Paraná, 310,50, R$ 5,00 de diferença para São Paulo. Santa Catarina, 315, 273, a região sudeste Rondônia. Próxima tela, mais 4 praças de comercialização. Tocantins ao norte e ao sul, 285,50, Triângulo Mineiro, 295,50, também não há prazo, Belo Horizonte, 288,50, Acre, 246,50. Tiago Bernardino, direto do CPEA, comenta conosco o mercado boi gordo. Olá, Tiago! Olá, amigos do Tempo e Dinheiro, boa tarde. Quem fala é o Tiago Bernardino, coordenador aqui de pecuária do CPEA. 30 de junho, segunda-feira, último dia do mês, mas basicamente começando aí praticamente o mês de julho com o boletim do mercado pecuário. Mercado esse que fechou na sexta-feira, indicador CPEA Exalc a 317,40, uma leve alta em relação ao que foi negociado na quinta-feira, mas mantendo esse padrão de negociação por volta dos seus 315 e 320 reais. É um mercado que realmente vem pressionado pela carne, a carne reduzindo no atacado da Grande São Paulo ao patamar de R$ 331 reais, a arroba 22,08 centavos o quilo, mas realmente diminuindo esse spread em relação ao boi gordo. Então o mercado realmente ele vem mais equilibrado, ele deve terminar esse mês de junho por volta do patamar dos seus 316, 317, o mercado futuro sinaliza isso, então a gente deve ter essa segunda-feira um mercado, de certa maneira, mais tranquilo em termos de negociações, na expectativa, sim, do começo do mês. A gente tem as férias de julho chegando, tem uma outra dinâmica de consumo no nosso mercado, mas que deve, sim, ser mais impactado pela oferta. Vale lembrar que a gente está no inverno, tivemos chuvas em algumas regiões, mas também problemas de temperaturas extremamente baixas, pensando aqui no estado de São Paulo, Paraná, MS. Então a gente tem um cenário aí de uma oferta cada vez menor de gado a pasto, sim, e claro, pensando no confinamento e o mercado futuro podendo sinalizar aí esse apetite desse pecuarista em terminar gado no coxo. Mas é um mercado que deve trabalhar no seu patamar aí de seus 316, 317 no dia de hoje, indo para um mercado em julho um pouco mais aquecido em termos de vendas e precificação do boi gordo. Amanhã a gente volta com mais informação, com o mercado já entrando no mês de julho efetivamente, com uma dinâmica maior entre terça e quinta-feira no mercado boi gordo. Grande abraço a todos, uma ótima semana. Obrigado, Tiago, e a toda a equipe do CPEA em Piracicaba. Direto do Bebedouro, Iberville Neto conosco. Olá, Iberville. Olá, o cenário do mercado do boi gordo começou a semana mais lento, que é típico, né? Na última semana nós tivemos um certo arrefecimento desse mercado. Eu não diria que o mercado está fraco e nem mudou de forma nenhuma, mas ele acalmou um pouco. Então nós tivemos alguma conversa ali de escalas um pouco menos apertadas, mas a gente não vê um cenário de pressão de baixa de maneira mais importante. O cenário realmente foi de um mercado que vinha mais forte e acalmou um pouco no fechamento da última semana, ao longo da última semana. Só que aí nós temos a outra leitura, de que nós estamos entrando no início de mês, o escoamento tende a melhorar, a expectativa para o lado da oferta não é de nenhum aumento importante, abrupto, do lado da disponibilidade de gado. Então a associação de uma oferta que deve seguir uma toada não muito diferente do que nós vimos nas últimas semanas e uma demanda melhorando um pouco, associada a um cenário de exportações que segue muito bem, os dados parciais de junho apontam para uma média diária como poucas vezes nós tivemos na história. Vamos acompanhando como que o câmbio vai impactar, né, nesse cenário, porque o câmbio tem trabalhado
com o dólar um pouco mais fraco frente a diversas moedas, incluindo o real. Mas por hora nós temos bons números das exportações. Então, resumindo, exportações estão boas e devem seguir bem. Consumo doméstico ajudando um pouco, inclusive o atacado passou muito bem pela segunda quinzena do mês passado. Estável ou recuo pequeno é passar bem por uma segunda quinzena, e do lado da oferta não esperamos grandes alterações. No frigir dos ovos, a nossa expectativa é de preços firmes e positiva, pensando agora nesse começo de julho. Um abraço e até mais. Obrigado, Iberville, pela participação, e a todos que estiveram conosco até agora nessa edição do Tempo e Dinheiro desse dia 30 de junho. Nossos agradecimentos em nome de João Batista Olive e de toda a equipe, a você que permaneceu conosco até agora, nos acompanhando nas mídias sociais e também pelos canais de TV que transmitem a programação do Tempo e Dinheiro. Mas eu faço o convite sempre, né? Tem muita gente nos acompanhando, desce o dedo lá, coloca no YouTube, ok, né? Dá aquele joinha que isso nos ajuda bastante. Faça sua inscrição também nas mídias dos sociais do Tempo e Dinheiro, isso contribui bastante para que a gente permaneça cada vez mais relevante nas informações do agronegócio brasileiro para você de todo o Brasil. Mais uma vez, nosso muito obrigado, um abraço a todos, bom trabalho e até amanhã. O Clube do Tempo e Dinheiro agora se transformou numa comunidade de informação. Temos à sua disposição 15 editorias para que você seja o produtor rural mais bem informado do meu Brasil. O Clube do Tempo e Dinheiro é editado por jornalistas experientes. Por isso, nosso convite ao senhor e à senhora, entrem também no clube, seja assinante do Clube do Tempo e Dinheiro, para que o senhor e a senhora sejam os produtores rurais mais bem informados do meu Brasil. E vamos em frente.